Bom dia a todos, nós estamos nesta manhã de sexta-feira ao vivo, direto da Câmara de Vereadores, quando nessa sexta-feira, dia 1º de junho, teremos o o terceiro dia de ouvidas das pessoas que foram convocadas para depor na CPI da Limoprev. A mesa já está ali, parte dessa comissão, um público reduzido está presente aqui na Casa Agripino de Almeida, vocês podem observar, e hoje teremos 6 ouvidas programadas, ouvidas para amanhã e também para tarde. A primeira que vai ser ouvida hoje é Edna Hipólito, que foi contadora do Limoprev, no período ainda de Ricardo Teobaldo como prefeito. Ela, por questões da crise, falta de transporte, falta de combustível, ela não pôde comparecer aqui no início da semana e hoje é a primeira que vai fazer o seu depoimento. Aguarda-se hoje aqui ainda o depoimento de Aldírio, funcionário da Câmara, também do advogado do Limoprev da época, e ainda comentou-se sobre o depoimento da ex-vice-prefeita e também gestora do Limoprev, Virgínia Quino. Talvez o depoimento dela não seja aberto ao público, seja fechado à imprensa e a vereadores por as questões de saúde que ela está enfrentando. Mas é coisa que a Comissão Parlamentar de Inquérito ainda está decidido. Portanto, a partir desse momento, a Web TV Notícia passa ao vivo a transmitir, direto da Câmara de Vereadores, com jornalismo da Cultural, e a TV Folha ao vivo em rede conosco também. Então vamos ao primeiro depoimento. A doutora Marília Bento. Não tem um parâmetro. A gente voltou. Vamos chamar ele aí. Eu não tô. Qual era o dia dela? De quem? Hilda? Sim, era. É. Aberto os trabalhos, dá início à ouvida às pessoas hoje intimadas. Quero convidar a contadora Hilda Hipólito.
Eu não estou vendo. Gostaria de convidar o professor Marco para sentar próximo aqui do vereador Zósimo. O representante do sindicato Simpro e Sintep. Quem outro? Um representante da CEMUP também quiser sentar próximo aqui. Quem é Antônio? Tem ele e essa menina aí. Antônio, você que é o presidente, eu preferia que sentasse aqui. Quero dar boas-vindas à contadora doutora Hilda Hipólito, prazer em conhecê-la, né? Estamos assim convidando a todos que passaram de alguma forma nos órgãos que tem ligação com a Limoprev, e a contadora passou por um período que trabalhou na parte contábil daquela previdência municipal, e por esta razão estamos convidando, explicar como eu tenho explicado todo começo de ouvida. As pessoas que estão aqui estão vindo para nos ajudar a levantar os valores reais do débito da prefeitura, da Câmara, da autarquia, das fundações de saúde, assistência social, todos aqueles que contribuem com o fundo de previdência. Então, por esta razão, vamos ouvir todos os contadores que passaram no fundo de previdência, a assessoria jurídica, a economista que era contratada para dar parecer de investimento, e hoje estamos nesse momento na sua ouvida, e deixar à vontade a contadora. Vamos fazer algumas perguntas, mas de imediato vou deixar fazer alguma explanação inicial para depois começar a fazer as perguntas. Bom dia a todos. Eu gostaria que, no caso, poderiam me fazer alguns questionamentos sobre o que quer que eu fale especificamente, ou só quer que eu fale sobre a Limoprev no geral? Você podia fazer uma em geral e depois a gente começava a fazer os questionamentos. Sim. Eu contribuí... Vou pedir uma coisa, que como está sendo datilografado, a ser mais lento, né? Mas eu deixei lá. Pode fazer. Sim, pode ser. Eu entendi, bem lembrado. Você foi do início da Limoprev, da criação? Sim. 11 de setembro de 2011? De 2011 até 31 de dezembro de 2016. Durante esse período, contribuí como assessoria contábil para o Limoprev. Aí pode iniciar. Durante esse período que trabalhei lá, nós passamos por 3 gestões e fizemos a parte contábil, de análise de lançamentos contábeis, prestações de contas e todo o acompanhamento e assessoramento contábil aos gestores. Aí já posso fazer as perguntas? Pode sim, fique à vontade. Durante esse período que esteve à frente como contadora, como estava por dentro da contabilidade, já foi ouvido o secretário de Finanças, já foi ouvido o secretário de Administração, então alguns dados nós conseguimos captar. Então gostaria só de confirmar, houve atraso no repasse patronal e no repasse dos servidores nas 2 gestões que você participou? Da de Ricardo Teobaldo e a de Tiago Cavalcante? Sim, houve alguns atrasos de repasses. Esses atrasos, tanto na parte patronal como na parte do servidor? Sim. Sim? Sim. Completo mais.
Houve atraso? Sim, houve alguns atrasos. Sabe dizer quantos parcelamentos nesse período foram feitos, que nós temos também, mas a gente tem que confirmar com a contadora. Durante esse período foram feitos 7 parcelamentos. De que órgão? Sabe, você lembra-se de... Lembro, e eu tenho anotações, vou esclarecer para vocês cada parcelamento. O primeiro parcelamento foi feito em dezembro de 2013. Ele vai dizer. Pode ficar à vontade, tranquilo. E compreendia o período de agosto ao 13º de 2012. Esse parcelamento, quando foi feito, ele teve como base a lei de criação do fundo, que a mesma já autorizava a fazer o parcelamento. Entretanto, o Ministério da Previdência exige que a lei para o parcelamento seja uma específica para isto. Mesmo assim, os parcelamentos, quando são lançados no Ministério da Previdência, eles ficam em análise, mas automaticamente eles já começam a gerar as guias de pagamento. E o município começou a fazer estes pagamentos. Depois o Ministério, visto isso, solicitou que fosse feita uma lei específica para tal fim. E em 2015, foi trazido para a Câmara e foi feita a lei com a finalidade específica de parcelamento. E daí então foram feitos os 3 parcelamentos, na verdade 2 parcelamentos em 2015, e estes parcelamentos foram feitos em dezembro de 2015, logo após a lei ser aprovada. O primeiro parcelamento só compreendia o período de 2014 até 2015. E visto que tinha o período do parcelamento anterior, e como ele não foi aceito devido à questão da lei, foi feito um novo parcelamento onde englobava o período de agosto de 2012 até setembro de 2015. Por isso surgiu o terceiro parcelamento, certo? Esse de 2015. A Ministério da Previdência também, quando no ato do parcelamento, ele diz que se forem 3 parcelas consecutivas ficarem sem serem pagas, o parcelamento automaticamente está extinto. Houve algumas parcelas, né? E por conta disso, o município resolveu fazer um novo reparcelamento, englobando todo o período. E desta vez, por que 2 parcelamentos? Porque os parcelamentos foram separados, fundo previdenciário e fundo financeiro, e o terceiro parcelamento, que referia-se à FACAL. Okay. Gostaria que pudesse explicar à comissão, que como não somos especialistas, né, na área, por que passou a ter 2 fundos, o previdenciário e o financeiro? Porque na sua criação só existia um fundo. E esse outro fundo foi criado depois, é isso? Não. Na verdade, a lei que criou o Limoprev, ela já trazia em si a segregação. Então, existia uma data de corte que as pessoas que começaram a contribuir a partir daquela data, elas fariam parte do fundo previdenciário. Então, desde sua criação, o Limoprev já veio com a segregação de massa.
Já na lei que criou, já previa... Já previa isto. E podia explicar por quê? Qual era a vantagem de fazer isso? Veja... Porque, por algumas informações de algumas pessoas que conhecem a área, informa que isso não foi positivo para a criação. Eu queria que explicasse. Sim, mas isso só foi positivo, porque se nós observarmos a situação previdenciária do país, a gente vê que não só aqui em Limoeiro, mas em vários municípios, as previdências estão em situações precárias. Então, essa segregação, ela visa preservar os funcionários mais recentes, porque aquele dinheiro do fundo previdenciário, ele só será utilizado apenas para que esses funcionários novos venham a se utilizarem dele. De forma alguma, os valores do fundo previdenciário podem ser usados para outra finalidade, que não a aposentadoria ou benefícios e pensões dos funcionários novos. Aí, deixa eu entender. Quer dizer que foi criada a lei com esse intuito para proteger os novos. E os que já estavam lá há bom tempo, quem ia proteger? Podia me explicar assim, como é que ele ia garantir isso aí? Bem, os que já estavam lá há algum tempo, eles já estavam aposentados pela prefeitura, e os que foram se aposentando após a criação do fundo, eles seriam inativos do Limoprev e seriam cobertos pelos repasses do município. Do município e das entidades que contribuem. Em outras palavras, se esse repasse fosse inferior, aí o município é responsável para cobrir essa aposentadoria até o final da vida de cada um. É isso? Sim. Se os repasses forem insuficientes, o município fará aporte, de acordo com o que o atuarial mostrar, o município fará aporte ou a alíquota seria aumentada. Mas que, mesmo os antigos, eles estão assegurados, porque é de responsabilidade do município. A contadora confirmou que houve atraso nos pagamentos das duas gestões que foi contadora da época da Limoprev. A minha pergunta é o seguinte: sabe informar se todas essas gestões fizeram a cobrança dos prefeitos, que era o ordenador de despesa? Sim. Que a lei prevê isso. Ao não receber, ou cobrar. Aí sim, teve Zé Xavier Quirino, com sua gestão, teve a professora Virginia Aquino e Lauro Bandeira. Foram três que a contadora acompanhou. Aí eu pergunto, houve esse ofício cobrando de todos os três, ou alguém não fez, ou todos fizeram? Sim, eu não vou responder com segurança que todos fizeram, mas acredito que sim. Porque eles eram orientados para isso, é uma exigência do Tribunal de Contas, e se esse fato não tivesse ocorrido, o próprio Tribunal de Contas puniria os gestores, porque eles têm obrigações perante a lei de fazerem estas cobranças. E eles enviavam ofícios para o município fazendo as devidas cobranças. Nesse período que esteve como contadora, houve a mudança do sistema, que era um passou para outro. Podia explicar por que a necessidade de mudar esse sistema? Porque no primeiro sistema, pelo que observamos, não teve nenhum desfalque financeiro. E no segundo sistema, permitiu que acontecesse. E por que mudou o sistema? Podia me explicar? Olha, na verdade, durante todo o período que eu prestei serviço ao Limoprev, o sistema contábil foi o mesmo. Houve mudanças no sistema de elaboração de folha. E aí, quanto à questão da troca deles, eu não sei informar. Podia me detalhar a tomada de conta especial que teve nesse período? Tomada de conta especial, o senhor se refere a... Nesse período que você estava à frente? Podia detalhar essa tomada de conta? Na verdade, a gestora tomou conhecimento, né,
que estava havendo algumas irregularidades e, diante disso, ela se juntou, fez levantamentos para apurar a veracidade dos fatos. Foi feita uma sindicância por uma equipe da Prefeitura e também foi feita a tomada de contas especiais através do Tribunal de Contas. Teve algum relatório conclusivo do Tribunal de Contas sobre isso? Do Tribunal de Contas, houve um relatório final, mas não com a conclusão ainda. Eu não tomei conhecimento a que conclusão ele chegou, mas eles fizeram um relatório final. Como era feito os repasses do Comprev? No caso, a compensação previdenciária. O repasse do Comprev. O Limoprev só começou a receber compensação previdenciária no exercício de 2016. Recebeu em torno de R$53 mil. Todo o recurso que recebeu foi esse? De compensação previdenciária, sim. Desde a sua criação? Desde sua criação. Só veio a ver em 2016? Só. Como eram feitas as cobranças dos parcelamentos que estavam vigentes, cada um na sua época? Já você explicou, cada um teve uma época. Como era feita essa cobrança? Eram enviados para a Secretaria de Finanças os boletos que são extraídos do CadPrev, que é um site do Ministério da Previdência Social. Esses boletos são gerados pelo sistema e eram enviados mensalmente à Secretaria de Finanças para os devidos pagamentos. Como afirmou aí, declarou que tinha recebido pelo Comprev 53 mil, exatamente 496,06 centavos. É o que está lá escrito. Isso, eu falei em torno de 53 mil, porque não sabia. Mas exatamente é isso, 53.496,06. Os extratos mostram que, na realidade, esse valor foi R$ 74.657,21. Os extratos mostraram um valor e, na hora de informar na prestação de conta, informaram a menor. Isso é a omissão de receita do ano 2016. Eu gostaria de dar uma explicação por que os extratos bancários apresentaram um número e, na prestação de conta, foi informada a menor. Olha, na verdade, nós lançamos os números e fatos que nos são apresentados. Se foi constatado que chegou esses 70 e alguns que o senhor R$ 74.657,21. Que o senhor está mencionando, essa diferença ela poderá ter sido lançada em outra receita. Só não pode ter deixado de ser lançada, porque senão a contabilidade não bateria no final. Isso é o que está na contabilidade, assim, que é o valor que formou, 53 mil, enquanto os extratos bancários e o que mostra esses valores vem com outros valores. Então deu essa diferença, por isso que a CPI, com a assessoria contábil, achou estranho por esse valor não estar batendo. Então a minha pergunta foi em cima disso, se tem alguma explicação técnica, o que aconteceu com isso. Tem mais alguma coisa de afirmação? Não. Como eu falei, esse valor, essa diferença pode ter sido lançada em outra receita, mas com certeza essa diferença foi lançada, porque senão a contabilidade não fecharia. Então, na sua opinião, deve ter sido lançada essa diferença em outra receita e não na receita de compensação, como seria o caso. Mas se essa compensação foi enviada pela própria Previdência, como é que poderia lançar em outra? Tem outra rúbrica para isso? Quando o valor chega na conta, ele é identificado de onde veio. No início, nós não tínhamos uma conta específica para a compensação.
Então, eu acredito que, não vou falar com certeza que este valor pode ter entrado em outra conta e ter sido lançado como outra receita. Só finalizando assim, aqui os vereadores, alguém pode querer fazer alguma pergunta? Então, pelo meu entendimento, pela afirmação da contadora, houve falta de repasse tanto patronal como do servidor durante esse período. Embora nós já sabemos que essa não foi repassada e posteriormente foi feito o parcelamento, vários, aliás, 7 parcelamentos. É isso que eu entendi? Sim, houve atrasos nos repasses, entretanto, todos os repasses foram devidamente parcelados. Certo. Sabe dizer se esses parcelamentos, até a sua data, foram cumpridos na íntegra de cada parcelamento? Sim. Cerca de R$2.800.000 foram pagos nesse período. Mas pela contabilidade também que nós levantamos, foi deixado de pagar também na íntegra, por isso que um parcelamento ele sucedia o outro. Apesar que a partir que atrasava 3 meses, eles começavam a fazer outro parcelamento. E na nossa análise não foi cumprido assim os parcelamentos porque houve atraso. O último tentou regularizar com o último parcelamento em dezembro de 2016, ao final do mandato do ex-prefeito Tiago Cavalcante. Foi isso que aconteceu? Sim, especificamente. Em dezembro de 2016 foi feito o último parcelamento e ele englobava desde o início até o mês de novembro de 2016. Todos os débitos ficaram englobados. Esse levantamento desse valor, podia dizer quem fez esse levantamento? Se foi a Limoprev, se foi a Prefeitura? Estes levantamentos eram feitos pela Limoprev e também analisados pela Prefeitura, porque na hora de assinar o termo de parcelamento, ele é feito entre as duas entidades. É porque os números que veio o parcelamento, inclusive foi outro parcelamento agora em 2018, os números não batem até agora com o que a gente levantou contabilmente. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, quem fez, porque não está batendo os valores, do valor que foi feito de parcelamento, do valor real do débito com a Limoprev. Não bate, por isso que a minha pergunta à contadora. Só esclarecendo, os parcelamentos eles são elaborados dentro do sistema do CADPREV, que é um sistema do Ministério da Previdência Social. Então, nós temos que mostrar os valores devidos e o próprio Ministério se encarrega de lançar neles multas, juros e atualizações. Não, eu estou falando sem juro e sem correção, só o valor principal já não bate e a diferença é muito grande. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Como eu acabei de dizer, nós levantamos os valores devidos e enviamos para o Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência tem todas as informações, tanto da Prefeitura quanto da Previdência, e eles analisam. E de acordo com o que eles analisam, eles aceitam ou não o parcelamento. E na hora que o parcelamento é aceito, entende-se que ele está correto. Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Relator Marcos Sérgio. Primeiro, bom dia. Bom dia. Esse último parcelamento de 2016, a senhora tem conhecimento se ele foi de fato homologado, se ele foi aprovado? Porque posteriormente veio a esta casa a informação que o Ministério da Previdência teria feito o cancelamento desse parcelamento de 2016, por isso teria vindo aqui um novo, que foi votado há uns 2, 3 meses atrás. Mas na medida que é feito o parcelamento, quanto tempo depois o Ministério da Previdência homologa e se aconteceu ou não esse último? Os parcelamentos são lançados no CADPREV e são analisados pelo Ministério. Eles passam algum tempo lá, não tem um tempo definido para a análise. Na hora que eles são lançados, o Ministério já começa a enviar os boletos. Então, ele foi lançado lá, no prazo, com 30 dias, os boletos têm que serem pagos. Se depois o Ministério for constatar que aquele parcelamento não está correto,
como foram alguns casos, vai haver um reparcelamento. E aqueles valores que foram pagos, eles serão deduzidos do novo parcelamento. Mas, na hora que o parcelamento é gerado no CadPrev, automaticamente já são lançados os boletos mensais para pagamento. Certo. Então, o pagamento não significa dizer que tenha sido homologado? Não. Os anteriores, em algum momento aconteceu isso? De ter sido pago algumas parcelas e depois o Ministério da Previdência ter cancelado? Sim, no caso, como eu falei, o primeiro, nós começamos a efetuar os pagamentos, mas quando o Ministério constatou que a lei que tínhamos não era específica para o parcelamento, ele não foi aceito e foram feitos os novos. Sabe quantos disso? Só o primeiro? Só o primeiro. Só o primeiro. Foram 7, né? Com relação àquele período que houve o desfalque, como é que a contabilidade percebeu aquilo ali e se sabe o montante do desvio daquele período? Porque não foi algo feito do dia para a noite, né? Então foi fazendo durante alguns meses e o montante é um montante considerável. Mas como é que a contadora ela teria visto ou não teria visto aquele desvio de dinheiro que estava acontecendo? Na verdade, aquele desvio, contabilmente, ele não foi constatado e não poderia ser constatado, nem pela contabilidade, nem pelo gestor, porque o desvio foi feito exatamente nas folhas de pagamento. Que não passa pela contabilidade? Não, a contabilidade recebe o resumo de folha, em cima dele são feitos os empenhos. E esse desfalque foram feitos internamente nas folhas. Certo. Então, que outro profissional dentro do Limoprev poderia ter detectado o desvio? Só as pessoas que elaboravam as folhas. O advogado? Não, a assessoria jurídica não fazia elaboração de folha. Certo. Quando não repasse ao Limoprev era realizado, como aconteciam os balancetes? Eles demonstravam as dívidas? Não, no balancete não é demonstrada a dívida, porque nos balancetes são lançadas as receitas. E se a receita não veio completa, ela não vai aparecer ali. As dívidas eram detectadas quando analisávamos as folhas de pagamento da prefeitura, o valor que era devido e o valor que era repassado. Daí percebia-se a diferença e era encaminhado a cobrança da diferença ao município. A senhora tem esses números das dívidas do Limoprev? No momento, não. A senhora pode nos enviar posteriormente esse valor das dívidas que a prefeitura tinha, Câmara, Facal e os outros órgãos tinham com o Limoprev? Não sei se a senhora tem ainda, né? Veja, nós temos os dados no sistema e em todas as prestações de contas. E podemos extrair desses meios os dados e enviar para vocês. Seria importante para a gente bater com o que a gente tem aqui, né? Porque alguns números a gente vem falando com algumas pessoas que são ouvidas e os números por vezes não batem. E aí seria importante também a gente ter esses números vindo, né, do sistema que vocês podem conseguir para a gente, para nos ajudar, né, nesses números aí. Qual a organização na contabilidade das contas públicas para sanar as dívidas dos não repasses? Porque não chegava, o dinheiro não chegava, o gestor, por vezes, cobrava, era obrigado pelo Tribunal de Contas a fazer a cobrança. Sim. E isso por ofício. Sim. Né? E se ele não cobrasse, existiria alguma punição para ele, para o sistema? Sim, porque ao término do exercício, na elaboração da prestação de contas, o próprio Tribunal de Contas vai detectar que houve falta de repasses. E eles pedem ao gestor que diga que atitudes foram tomadas. E os gestores identificam os ofícios de cobrança enviados ao município. E mandam para o Tribunal de Contas? Isso. E mandam. Está bem.
Fazer umas perguntas dos vereadores que formularam aqui. Estou tentando ler para passar a pergunta. Em relação, perguntar a pergunta do vereador Marco Sérgio, que se o último parcelamento, a resposta não foi clara. Ele foi ou não homologado? Que pagava até julho do mês, foi em dezembro de 2016, e houve pagamento das parcelas até o mês de julho, se não me engano, 2017. Aí a pergunta ficou, o vereador não entendeu, se foi ou não homologado esse parcelamento. Veja, como o parcelamento foi feito em 8 de dezembro, o próximo pagamento seria, respectivamente, com 30 dias, o primeiro pagamento. Foram pagos, porque a gente tem um extrato. Recebeu até julho de 2017. Aí a pergunta é, sigam esse parcelamento, se foi pago até julho de 2017, isso é considerado que esse parcelamento foi homologado ou não? No momento eu não posso dizer, porque a partir do momento em que eu fui desligada de lá, eu não tenho acesso ao CADPREV desta entidade. E para saber se ele foi homologado ou não, ou por que não foi, eu não tenho acesso mais a esta informação. Tem outra pergunta aqui, que no balanço financeiro de 2012 foi declarado em caixa o valor de R$ 58.914. Os extratos mostraram apenas R$ 824,41 no exercício financeiro de 2012, no demonstrativo de balanço patronal. E mostrar apenas 824,41 centavos. Poderia repetir a pergunta, por favor? Eu não entendi, por favor. O senhor poderia repetir, para que eu possa constatar aqui? O balanço financeiro de 2012 foi declarado em caixa o valor de R$ 58.914. Os extratos mostraram que apenas R$ 824,41. Isso é referente ao exercício financeiro de 2012, o demonstrativo de balanço patrimonial. Isso, no balanço patrimonial está este valor. E nosso saldo de caixa, em 2012, o nosso saldo de caixa, que eu digo, o saldo da entidade, era R$ 4.054.534.094 centavos. Está dizendo que o balanço financeiro de 2012 foi declarado em caixa o valor de R$ 58.914. Bate no seu... No momento eu não estou com balanço financeiro, e sim com o balanço patrimonial. Sim, mas você não pode afirmar, porque não está com os documentos em mão. Esse valor de R$ 58.914,40, ele consta aqui. Mas nós tínhamos outras contas, que como elas são aplicações e investimentos, ela não aparece lá em nossa disponibilidade. Porque no extrato mostra que fica 824. Para essa diferença foi que nos levou a fazer a pergunta. E a senhora não está com os documentos para nos responder agora? Não, nesse valor aí não. Certo. Ela não pôde responder porque não estava com a documentação em mão. Não, os dados estão certos, agora ela não sabe responder porque não está com a documentação em mão. Uma pergunta que foi feita anteriormente a algumas pessoas que foram ouvidas, que tinha comentários, a doutora é contadora, e há rumores que em vários fundos previdenciários municipais, às vezes, a prefeitura está em dificuldade e os prefeitos usam o recurso para depois devolver. Um estilo de pedalada fiscal. A gente só queria saber o seguinte: na Previdência Municipal,
durante o seu período como contadora. Existiu em algum momento algum fato dessa natureza com a Previdência de Limoeiro de ter que emprestar dinheiro ao executivo para depois receber? Houve saque das contas? Não. Hora nenhuma houve saque de contas. Toda a movimentação financeira ela tem que ser devidamente contabilizada e, se por acaso algum valor saísse como empréstimo para o município, ele seria detectado. Todos os gestores são orientados que não podem fazer isso e eles não fazem isso. Não só aqui no Limoprev, como em outros que eu assessoro, nenhum gestor faz isso, porque é crime. O dinheiro da Previdência é da Previdência. Não pode ser transferido nem emprestado ao município. Então, todo o débito que é levantado pela contabilidade, esses débitos são de origem da falta de repassar os pagamentos, tanto da parte patronal como da parte servidor. São gerados só por essa questão. Somente. Tá. Estamos encerrados aí a ouvir as perguntas, agradecer pela colaboração da contadora, vir esclarecer as dúvidas, né, que nós temos, mas assim foi muito bem colocado, e pedir a paciência aí de 5 minutinhos para fechar, e depois que ele fechar eu vou pedir para a senhora ler o que foi digitado do seu depoimento. Se não concordar com alguma coisa, estamos aqui para corrigir, para que depois possa todo mundo assinar, não só a comissão, como a contadora. Ok, desde já agradeço pelo convite da comissão e me disponho a esta comissão para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários no futuro. Muito obrigado. Bom dia. A gente podia fazer uma gravaçãozinha? Pode. Olha, pessoal, acaba de encerrar o primeiro depoimento desta manhã de sexta-feira da Comissão Parlamentar de Inquérito da Limoprev. E nós estamos ao lado da senhora Edna Hipólito, que foi contadora do Limoprev desde o seu início até 2016. Aqui falou-se muito na questão dos saldos e também dos parcelamentos. Como foram feitos esses parcelamentos, amiga, e por quê? Bom dia. Bom dia. Estes parcelamentos foram feitos tendo em vista alguns atrasos de repasse do município e como é facultado aos gestores fazerem estes parcelamentos para cumprir com seus débitos, foram efetuados alguns parcelamentos no município. O motivo desses parcelamentos era o quê? A falta de pagamento do município com a retirada da Previdência? Estes parcelamentos eles eram gerados tendo em vista atraso de alguns repasses devidos do município para a Previdência. Foi exatamente nesse período, amiga, que se questiona um desfalque que houve nesse fundo previdenciário. Outras pessoas já estiveram aqui depondo sobre ele e nessa época você era contadora. Como é que você tomou conhecimento dessas informações? Eu tomei conhecimento através da gestora, que também tomou conhecimento do fato e nos passou. Teria nomes que pudesse citar de alguém que se envolveu com isso? Olha, na verdade, esses fatos eles foram apurados, né, por levantamento na Previdência, sindicância na Prefeitura, tomadas de contas especiais no Tribunal de Contas e alguns processos na Justiça. Então, a Justiça que se encarregou de apurar quem foi ou não os culpados por esse fato. Talvez isso não seja muito da sua parte, mas um livro de ata também sumiu nesse período, não é verdade? Eu ouvi falar, como eu não trabalhava nessa parte de livro de atas, em algumas vezes participei das reuniões com os conselhos, mas a questão da guarda do livro de atas não é do meu conhecimento. Com o término da sua função como contadora do Limoprev, Edna, ele ficou saudável no final? Sim, ficou sim.
tem lembrança de qual era o saldo dele? Inclusive ela se muniu de muitos papéis para fazer o depoimento. Foi uma das pessoas mais exigidas aqui dessa comissão na manhã de hoje e é a primeira pessoa que está depondo. Web TV é Notícia e Jornalismo da Cultural com a rádio, a Folha TV FM também ao vivo aqui direto da Câmara de Vereadores nesse primeiro dia de ouvida da CPI. Então ela olha números aqui, né, para saber o saldo em que ela deixou, até porque um outro contador nesse Limoprev só assumiu após a saída dela, exatamente ainda no governo do ex-prefeito Tiago Cavalcante, né? Ela assumiu desde Ricardo da Fundação até a saída de Tiago. Então, são muitos números. E que números foram esses, Edna? Hilda. Hilda. Como nós temos o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro, contabilmente, em 31 de dezembro de 2016, no Fundo Financeiro, nós tínhamos um saldo contábil de R$ 1.258.715,72. A comissão questionou um mês em que não batia uma diferença de R$ 74 mil e alguns centavos. Você tem ideia desse dinheiro? Só complementando a primeira pergunta, o segundo saldo é o saldo do Fundo Previdenciário, que em 31 de dezembro ele tinha um saldo de R$ 4.695.581,47. E esse dinheiro, respectivamente, era aplicado, né, para ter rendimentos? Sim, obrigatoriamente o dinheiro dos fundos de previdência tem que ser aplicado. Como você se sentiu convocada para depois nessa CPI? Não, normal. Como eu fui uma colaboradora da Previdência desde sua origem até 31 de dezembro de 2016, é natural que eu tenha sido convocada para isso e me disponho a esclarecer quaisquer dúvidas que venham a aparecer. Obrigado também por conceder a entrevista. Por nada. Ok, conversamos, portanto, com a contadora do Fundo Previdenciário, né, a Hilda Hipólito, que foi a primeira desde a sua fundação até o encerramento do governo de Tiago Cavalcante. A gente vai guardar a segunda ouvida desta manhã e você vai acompanhar ao vivo aqui na Web TV é Notícia.